Amazônia Debate já está de volta e aqui nos ajudando a interpretar o julgamento lá do TSE da chapa Dilma Temer, o professor Elcio Ribeiro. Professor, com relação às possibilidades, o que foi bem divulgado aqui na imprensa, a primeira, os petistas querem absolvição geral, né, de todas as acusações. A defesa do presidente e o PSDB defendem a condenação só de Dilma. E o Ministério Público sugere condenar os dois, mas com punições diferentes. São essas as teses que estão colocadas na mesa? Tecnicamente, o direito permite amplas interpretações. Então, cada um, como você bem ressaltou, defende a sua tese. O que eu vejo é uma tradição da Corte de julgar a chapa de forma homogênea. Então, isso é uma tradição. É evidente que nós estamos sendo surpreendidos cada vez mais, principalmente quando os membros do TSE mudam. A título de exemplificação para o teu telespectador, houve uma surpresa, por exemplo, no caso regional, quando o TSE determinou que ocorressem eleições diretas. E surpreendeu todo mundo. Não se esperava isso, né? E o que se espera, na verdade, as análises jurídicas dos julgamentos anteriores, é que seja julgado de forma homogênea a chapa. É evidente que o PT vai querer defender uma tese de desvincular o PSDB, que entrou com a ação, hoje é aliado do governo Temer também. O próprio presidente Temer, ele tenta se dissociar, dizer que não, ele não teve culpa dos malefícios que a chapa causou, mas o nome está dizendo, ele é legítimo por estar no cargo, porque ele era vice da presidente Dilma. Então, eu acredito que o correto será julgar a chapa. Essa é a tradição. Vamos ver como é que vai ser. Vamos acompanhar mais um pouquinho, professor? Vamos lá. Já a gente consegue... Uma verdadeira aula para os alunos de Direito, Ciência Política. Cada vaga dessa aí foi disputada, muita gente amanheceu aí para pegar essas senhas, né? Imagina. Vamos acompanhar direto lá do pleno do TSE em Brasília. Houve força-tarefa, 17 testemunhas falaram sobre esses fatos e houve um laudo divergente produzido por um assistente técnico nosso. O que se demonstrou? 1, que as empresas de fato existem. 2, que os serviços gráficos e de montagem de palanques e comícios foram realizados. 3, que as empresas tiveram, sim, que fazer parcerias e se valer de empresas terceirizadas para realizar os serviços. E 4, também ficou demonstrado que os serviços foram rigorosamente pagos. A defesa de Dilma Rousseff juntou a esses autos 8.000 documentos em 37 volumes que demonstram isso. Que os serviços gráficos eram realizados em São Paulo e eram transportados no Brasil inteiro e entregues no Brasil inteiro. Há documentos de cada posto fiscal de cada estado brasileiro demonstrando isso. Da mesma forma, em relação a comícios e eventos, essa empresa focal, para realizar comícios, ou 3 ou 4 comícios no Brasil, no mesmo dia, era obrigada a terceirizar esse valer de terceiros. Portanto, não há divergência fundamental entre laudo pericial e entre assistência técnica que possa levar a dizer que tais serviços não foram prestados. Problemas de ordem societária, tributária e trabalhista, porventura dessas empresas, devem ser resolvidos em outra seara e não aqui. Segundo fato é sobre eventuais doações irregulares decorrentes de empreiteiras com contratos com a Petrobras. Bom, em primeiro lugar, é importante que se diga o seguinte: as empreiteiras que doaram a chapa Dilma Temer doaram também a chapa de Aécio e de Aloysio. Aliás, a chapa de Aécio e Aloysio, quase que 40% dos seus recursos advieram dessas empreiteiras. Em segundo lugar, foram ouvidos aqui neste processo 25 testemunhas, praticamente se repetiu a Lava Jato nesse processo. Foram ouvidos aqui doleiros como Alberto Youssef, foram ouvidos aqui diretores da Petrobras, como Paulo Roberto Costa, Barusco, Severo, foram ouvidos aqui intermediários, que é Fernando Baiano, e foram ouvidos aqui empresários. Empresários como Ike Batista, como Ricardo Pessoa do OTC, como Otávio Azevedo da Andrade Gutierrez, como Dalton Avancini da Camargo Correia.
Todos os 25, em uníssono, disseram: não houve dinheiro da Petrobras na campanha da chapa Dilma Temer. Todos disseram isso. Havia apenas uma voz dissonante. Era de Otávio Azevedo. Otávio Azevedo Andrade Gutierrez, quando veio à Justiça Eleitoral, disse: há um problema sim. Há uma doação de R$1 milhão que está contaminada. Nós não acreditamos naquilo. Diligenciamos. Vimos o que disse Otávio Azevedo aqui na Justiça Eleitoral e o que havia dito na PGR. Vimos que havia contradição. Fomos procurar os documentos e encontramos o documento. O documento era uma doação feita, sim, ao PNMDB, que, por sua vez, transferiu a conta Michel Temer, que, por sua vez, transferiu para a campanha da chapa Dilma Temer. O ministro Herman Benjamin decidiu por requerir Otávio Azevedo. Otávio Azevedo veio aqui à Justiça Eleitoral e reconheceu o seu erro. Disse que errou e retificou seu depoimento e disse: não houve nenhuma ilegalidade na doação que Andrade Gutierrez fez à chapa Dilma Temer. Portanto, em relação ao processo original daquelas acusações feitas pelo PSDB, não há nenhuma acusação que pare de pé e que possa levar à condenação da chapa Dilma Temer. Há um segundo tópico que, a nosso juízo, significa um processo novo. São os fatos Odebrecht e que envolvem também João Santana e Mônica Moura. Esse processo novo começa em março desse ano, quando o ministro relator, eminente relator, de ofício, resolve ouvir os delatores do Grupo Odebrecht. O Amazônia Debate está de volta. Estamos transmitindo o julgamento direto do Pleno do TSE, o julgamento da chapa Dilma Temer. Nesse momento fala o advogado Flávio Caetano, o advogado da parte da ex-presidente Dilma Rousseff. Antes de a gente ir para o intervalo, professor, a gente estava aqui conversando das possibilidades, e aí eu vou pedir um pouquinho de brevidade e depois a gente continua. Em havendo a cassação, né, em dando aí a tendência, como o senhor falou, do julgamento bem ortodoxo do tribunal, eles estão direto ou indireto depois? No meu entendimento, observando o artigo 81 da Constituição Federal, parágrafo 1º, eleição indireta. Indireta. Isso não muda, apesar da mini-reforma de 2015. A mini-reforma de 2015, na verdade, ela não pode ser superior a um mandamento constitucional. E eu acredito que a mini-reforma foi feita prevendo, talvez, uma possível mudança no texto constitucional, mas não houve essa mudança. Então, o parágrafo 1º do artigo 81 é claro: havendo vacância nos 2 últimos anos, eleição indireta pelo Congresso Nacional. Bom, o Amazônia Debate volta já já com o último bloco e no início aí dessa nova fase do julgamento da chapa Dilma Temer direto do TSE. A gente volta já.